Cria em mim. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos desejar a todos uma noite de bênçãos e de paz. Saudar os homens nesse dia especial, quando celebramos o Dia do Homem Batista. E nós já começamos aí o nosso culto com o nosso hino oficial, não é isso? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que nós possamos de fato buscar a cada dia desejar ser um homem segundo o coração de Deus. Nossa saudação a cada querido que está conosco, os membros da nossa igreja, dizer que nós estamos morrendo de saudade, aqueles queridos que têm estado conosco também nos nossos cultos virtuais. Deus os abençoe. E está chegando a hora de se encontrar pessoalmente, hein? Queremos contar com a sua presença em breve, né? Em nosso templo, para celebrarmos juntos presencialmente, né, na casa do Senhor, adorando, bendizendo, louvando ao Pai por todas as bênçãos e por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. O nosso abraço a todos os queridos, então, e o meu desejo é que mais uma vez tenhamos uma noite de celebração, uma noite de alegria, uma noite onde o Espírito Santo de Deus fale a cada coração, não é isso? Conforme já se tornou
uma frase, né, cunhada por nós aqui no início dessa crise. A Trindade não está de quarentena. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo continuam agindo e atuando. E nós somos gratos a Deus por isso, porque mesmo diante das impossibilidades, Deus tem feito acontecer coisas que aos nossos olhos pareciam ser impossíveis de acontecer num tempo tão difícil como esse. Mas Ele tem agido, Ele tem atuado, nós temos tido boas notícias, algumas coisas sobrenaturais até têm acontecido, Deus tem cuidado de nós, né? Então, o nosso abraço a todos os queridos. Estejam atentos a tudo aquilo que já está acontecendo essa noite, não é isso? Desde a primeira canção, no prelúdio, desde a nossa inspiração musical, já abrindo o culto. E agora eu quero orar com você, orando pelas nossas vidas, colocando mais essa celebração aí no altar do Senhor e pedindo ao Senhor as suas bênçãos sobre a vida de cada um de nós e que tenhamos mais uma noite de crescimento espiritual na presença do nosso Pai. Feche os seus olhos, nós vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nós somos muito gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar na Tua presença, Pai querido. Tempos difíceis, tempos onde o mundo está em crise, mas nós reafirmamos que nós estamos em Cristo Jesus. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Continue sendo conosco nesta noite, Pai querido, e que ao término desse culto possamos ter as nossas baterias espirituais recarregadas, o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa relação com o Senhor e com a nossa igreja possam ser firmadas, reaquecidas, mantidas ao longo, ó Deus, desta celebração. E que o Teu Santo Espírito, ó Deus, continue passeando, ó Deus, em nosso meio, visitando cada casa nesse momento, cada família, cada lar, cada vida, Deus, cada coração. Porque o Senhor não está de quarentena, o Senhor continua fazendo uma grande obra nesse tempo. E nós cremos que nada escapa da Sua vontade, do Seu controle e do Seu querer. Que é um tempo de despertamento, um tempo de crescimento, ó Deus, na Tua presença. Te peço que o Senhor esteja, então, abençoando, ó Deus, as nossas vidas. Te peço que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, de cada família. E eu quero pedir uma bênção especial, ó Deus, para este culto nessa noite. Esteja conosco, abençoe cada homem nesse dia especial, quando celebramos o Dia do Homem Batista. Continue recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero te convidar a nesse momento, abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 16, onde leremos o verso 13 e 14. O verso 13 e o verso 14, né, desse texto, 1 Coríntios 16, 13 e 14, é a nossa divisa, né, dos homens de honra, não é isso? A divisa dos homens de honra está nesse texto. Então, eu quero convidar para todos juntos lermos esse texto nesse momento. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Então, diz assim a palavra de Deus, a nossa divisa, né, dos homens de honra. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Né? Percebem? 5 marcas, né, que o homem de honra precisa ter. Não é isso? Estar vigilante, manter-se firme na fé, ser corajoso, ser forte e fazer tudo com amor. Né? Deus seja louvado por isso, pela nossa divisa, e o nosso desejo é que, de fato, nesse dia do homem batista, essas características estejam presentes na vida de cada homem que compõe os homens de honra. Perceberam como é que está tudo aqui, né? Caracterizado com homem de honra, nosso símbolo aqui, nossa camisa. Deus continue, então, abençoando o nosso ministério de homens e a nossa trajetória. Eu quero, nesse momento, convidar os irmãos para o momento de intercessão, né? E nós teremos uma dupla muito especial conduzindo o nosso momento de intercessão, né? Nossos irmãos diácono Alcimar Campos e o nosso querido, né, jovem Alcimar Júnior. Eles estarão, então, nos conduzindo, então,
nesse momento de intercessão, que o Senhor esteja falando ao teu coração e ao meu coração neste momento. Vamos orar junto com os nossos irmãos neste momento. A paz do Senhor, amados irmãos, nós estamos com muita saudade de vocês, mas em breve estaremos todos juntos novamente. De antemão, quero parabenizar a todos os homens batistas que estão ao alcance da nossa voz. Particularmente, queria parabenizar os homens batistas da PIB Parque Independência, que são homens que arregaçam as mangas na hora que precisa e as coisas acontecem. Eu separei alguns textos aqui de alguns personagens bíblicos que nos deixam alguns exemplos que, como homens, nós deveríamos seguir. Lá em Gênesis fala da fé de Abraão, que atendeu o chamado do Senhor, mesmo sem saber para onde ia. E ele alcançou a promessa. Ele alcançou a promessa. Temos o exemplo também de Moisés, que mesmo diante das suas limitações, ele obedeceu, teve coragem, e Deus o usou grandemente para a retirada daquele povo ali do Egito. E temos exemplo também de Daniel, da sua pureza. Daniel escolheu não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. E Deus criou oportunidades ali no palácio para que ele se tornasse grande. E através da sua grandeza, Deus se fez conhecido entre aquele povo como Deus poderoso, o único Deus poderoso e verdadeiro. Que esses três homens, com esses três exemplos, possam nos ajudar na nossa caminhada como homens batistas. O Júnior agora vai estar orando pelo dia do homem batista, pelos enfermos, por aqueles que estão desempregados. Por favor, Júnior, olha para a gente. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para colocar diante de Ti, principalmente a vida dos homens batistas, ó Pai. Para que o Senhor possa estar permitindo que cada homem, Pai, da Sua igreja possa vir a ser um exemplo, Pai, e uma referência no meio onde ele está, Pai, no meio onde ele se encontra. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja na escola, Pai, dos mais velhos até os mais novos, Senhor. Para que todos possam estar sendo um símbolo de uma pessoa diferenciada, porque é uma pessoa que segue a Ti, Pai, que segue seus princípios, ó Pai. Amém. Para que nós possamos vir a ter a fé, Pai, a perseverança, a pureza, a obediência a Ti, ó Pai, que hoje em dia nós vemos que está tão em falta no mundo, Senhor. Amém. Nós colocamos diante de Ti também, ó Pai, a vida daqueles que estão desempregados, ó Pai, aqueles que estão buscando por uma oportunidade de emprego e aqueles que se encontram doentes também, Senhor. Para que o Senhor possa estar vindo a abençoar, ó Pai, a trazer cura, a trazer livramento, e para que essas pessoas, Pai, mesmo que em meio a tanta dificuldade, não abandonem a fé, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor a todo instante olha por nós, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nada te deixa faltar, ó Pai, em todos os momentos. Em nome de Jesus, ó Pai, amém. Amém. Amém, queridos. Que seja uma realidade na vida de cada um de nós, de cada homem, na igreja, olhar para exemplos tão maravilhosos como esse da palavra de Deus, não é isso? Abraão, Moisés, Daniel, e seguirmos também nessa mesma direção como homens, que buscam aí a face do Senhor a cada dia. Nós vamos, nesse espírito de intercessão, agora continuar adorando a Deus com canções. Vamos adorar ao Senhor nesse momento com duas canções. A primeira, o título é Meu Alvo é Cristo, e a segunda, Tua Graça Me Basta. Vamos adorar ao Senhor, então, nesse momento. Quero te convidar a fazer da sua casa, não é isso? A sua sala, o seu quarto, onde você estiver nesse momento, um altar de adoração ao Senhor, um lugar onde
o Espírito Santo tem liberdade, porque a palavra de Deus nos fala o quê? Que Deus habita no meio dos louvores. Então vamos adorá-lo nesse momento e que na nossa casa, aonde nós estivermos, o Espírito Santo de Deus possa estar ali, se agradando do nosso louvor, da nossa adoração, e que possamos fazer isso em espírito e em verdade. Vamos adorar então nesse momento. Meu alvo é Cristo e a tua graça me basta. Vamos cantar ao Senhor. Meu alvo. Tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que de mim
debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encontram o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha aí adorado ao Senhor junto com a sua família nesse momento, né? Canções tão especiais que falam tanto aos nossos corações. Que o nosso alvo, de fato, continue sendo Cristo e que a graça do Senhor, né, seja o reconhecimento que nós precisamos ter na nossa vida e na nossa trajetória. Eu quero trazer aqui rapidamente alguns avisos. Quero agradecer aos irmãos que têm sido fiéis aí no seu dízimo, na sua oferta, aqueles que podem, né, nesse momento, tendo sempre ressaltado, né, essa questão do poder, porque sabemos que nem todos estão podendo nesse momento, né, isso de crise, de uma série de complicações, mas louvado seja o nome do Senhor, aqueles que têm podido, né, abençoar a continuidade da obra de Deus com seus dízimos e as suas ofertas, sendo feito através das transferências bancárias e também através do dízimo delivery. Quero agradecer então aos irmãos e anunciar que no próximo sábado, dia 13, teremos mais uma edição do nosso dízimo delivery. Como é que funciona o dízimo delivery? Nesse sábado, então, no dia marcado, vai um representante da igreja na sua casa, um gasofilácio próprio e seguro, onde você pode depositar ali o seu dízimo, a sua oferta específica, não é isso? Então, no próximo sábado, dia 13, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos mais uma edição do dízimo delivery. E se você quiser agendar, né, a ida desse representante da igreja na sua casa, você precisa agendar, né, com o nosso administrador, nosso irmão Fábio Alves, também conhecido como Fabinho, não é isso? Você manda uma mensagem para o Fabinho, solicitando então que o representante da igreja passe na sua casa no próximo sábado, dia 13, tá bom? Mais uma edição do nosso dízimo delivery. A nossa quarentena solidária, que é a nossa ação social, mesmo em meio aí à quarentena, à pandemia, ela continua funcionando de segunda a sexta na igreja, de 15 às 17 horas. Nós teremos, né, ao longo da semana, então, voluntários de 15 às 17 horas para receber alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene pessoal.
ambos serão trocados por máscaras. Então, você está convidado a participar da quarentena solidária, tanto como voluntário, quanto também fazendo a sua doação. Na semana retrasada, nós conseguimos abençoar famílias com 4 cestas básicas. Nessa última semana eu não tive ainda os dados finais, mas também foram providenciadas algumas cestas básicas e nós continuamos aí então seguindo adiante para abençoar famílias, né, que carecem aí da graça de Deus no momento de luta e de dificuldade. E queremos também falar sobre o nosso PG Online de Casais, que começou agora na última sexta-feira, o nosso primeiro encontro. Temos aí 12 casais envolvidos, entre facilitadores e participantes, e queremos pedir que você esteja orando por esse trabalho de 4 semanas, onde nós teremos os encontros online com os casais, e nós cremos que será uma bênção. Se você que não pôde participar dessa primeira turma, esteja orando, esteja considerando aí participar de uma próxima turma. Tenho certeza que será um momento muito especial para você, para o seu cônjuge e para o relacionamento conjugal de vocês. Por fim, quero reforçar aqui aquilo que eu falei pela manhã em relação ao nosso retorno, não é isso? Nós já temos aí decretos do governo do estado e da prefeitura autorizando, né, as igrejas a voltarem às suas atividades, assim como outros segmentos, né, da sociedade. Estaremos nessa semana nos reunindo com alguns líderes, com os profissionais da área de saúde da igreja, representantes pelo menos, para a gente poder delinear aí algumas coisas relacionadas ao nosso retorno. Até porque o nosso retorno precisará de alguns protocolos, não é isso? Que precisarão ser cumpridos. Tem algumas questões que envolvem a EBD, por exemplo. Ou seja, uma série de coisas que nós precisamos avaliar aí antes da gente voltar. Então nós ainda não temos uma data precisa para passar para os irmãos, mas o que nós pedimos é que os irmãos continuem confiando, não é isso? Continue confiando na liderança da igreja, continue confiando que nós estaremos nos preparando para voltar com toda a tranquilidade, da melhor forma possível, preparando a igreja, né, no que diz respeito a um protocolo, né, para que possamos minimizar qualquer tipo de risco. Então acredite aí naquilo que está sendo preparado e não fique ansioso, que em breve nós voltaremos e voltaremos da melhor forma possível, com tudo organizado, né? Algumas surpresas os aguardam também na volta aí à igreja. Então, continue confiando no Senhor, continue confiando na liderança da igreja, que estaremos fazendo da melhor forma possível para quando voltarmos também com toda a tranquilidade, né? Com tudo aquilo que é necessário para minimizar os riscos. E também cabe-nos, na minha opinião, observar também esses primeiros dias, né? O Brasil é o único país no mundo onde se atinge o pico da pandemia e se reabre as coisas, né? Então, precisamos observar um pouco também os próximos dias, ver como as coisas vão fluir, e a gente vai se organizar aí para em breve estarmos voltando fisicamente, tá? Fiquem tranquilos, fiquem em paz, que nós já estamos tratando deste assunto, tá bom? Continuem confiando aí no poder de Deus, na liderança da igreja, que nós em breve estaremos avançando também neste sentido. E hoje é dia do Homem Batista. Nós preparamos pela manhã e passamos um vídeo homenageando, né, os nossos homens em algumas das atividades. Evidentemente que poderíamos ter mais algumas fotos, né? Até ao longo do dia foram chegando mais fotos. Nós depois até estaremos preparando um vídeo com mais fotos, mais completas. Mas nós queremos novamente aqui passar a nossa homenagem ao dia do Homem Batista. Dizer a cada homem como vocês são especiais para Deus e que nós possamos juntos agora matar um pouco a saudade dos homens, matar um pouco da saudade das nossas atividades. Vamos assistir então o nosso vídeo de homenagem ao dia do Homem Batista. E você, homem de Deus, sinta-se então homenageado também, mais uma vez, como foi pela manhã, agora à noite. Vamos assistir o vídeo. Que
mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Buscar, conhecer, amar-te. Amém. O nosso abraço a cada homem batista, a nossa homenagem nesse dia. Eu quero, nesse momento, então, passar para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos essa noite. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 14, onde leremos de 22 a 34. Mateus 14, onde leremos de 22 a 34. Aproveitar, quero deixar aqui meu abraço, a nossa irmã Isabel, ao Cindo e ao Gustavo, não é isso? Na quarta-feira nós oramos aqui, pedindo a Deus pela vida do Gustavo mais uma vez. E o Gustavo, para quem não sabe, chegou em casa na sexta-feira, Deus seja louvado por isso. Ontem eu conversei com a Isabel, perguntei como é que foi aí o dia. Ela disse, olha, até o almoço teve um sabor diferente. Então, Deus seja louvado por isso. Deus esteja abençoando aí o Gustavo, não é isso? Depois de quase 90 dias, não é isso? Quase 90 dias lá na AFA, pôde finalmente voltar para casa. Deus é bom, E nós devemos continuar orando, Pelo Gustavo, orar aí pelo João, enfim, os meninos que estão aí nessa caminhada, que daqui a pouco terão que retornar aí, Pelo Caio, que o Senhor esteja abençoando aí e sustentando esses nossos meninos
também nesse tempo de desafio. Vamos ler então o texto, Mateus capítulo 14, de 22 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ali estava sozinho, pois o barco já estava a uma distância considerável da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quero te convidar a ler comigo aí o verso 29. Verso 29 do texto, né? Que diz o quê? Vamos lá, 1, 2, 3, né? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é homens avançando para um novo nível. Vamos juntos falar? Homens avançando para um novo nível. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua palavra, porque é poderosa, viva e eficaz. Eu te peço que ela esteja nesse momento falando aí a cada coração, de cada homem e de cada um que nos ouve nessa noite, Pai querido. Porque sabemos que é a Tua palavra que faz transformação, que causa transformação em nossas vidas. E te pedimos que mais uma vez essa noite sejamos impactadas por ela. Que eu seja apenas um instrumento pequeno nas Tuas mãos e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir em minha vida e agir nos corações daqueles que estão ao alcance da nossa voz. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Homens avançando para um novo nível. Primeiro eu quero novamente parabenizar cada homem por esse dia e que vocês se sintam, irmãos, triplamente abençoados. Primeiro que você é homem. Deus te chamou para você ser um homem. Segundo, que você é um homem de Deus. Além de ser homem, Deus te chamou para ser um homem de Deus. E terceiro, você é um homem batista, não é isso? Tenho muito orgulho da nossa denominação, da nossa história, e me sinto honrado de ser um homem de Deus e um homem que faz parte, né, da denominação batista. Pela manhã falamos sobre características do homem bem-aventurado, e agora eu quero convidar cada um de nós para avançar para um dos textos mais marcantes, mais pregados do ministério de Jesus. Eu mesmo já preguei nesse texto algumas vezes, mas é a primeira vez que eu vou pregar na perspectiva que eu vou pregar essa noite, né? É interessante isso, porque a palavra de Deus, de fato, ela se renova, ela se amplia a cada manhã e nos mostram verdades que às vezes estão ocultas aos nossos olhos. Aquele dia onde essa passagem se passa, foi um dia extremamente difícil e diferente do ministério de Jesus. Se você voltar lá no início do capítulo 14, você vai ver que naquele dia foi o dia que João Batista foi morto. O texto fala que era aniversário de Herodes, e Herodias, né, a filha e a filha de Herodias, que era mulher de Herodes, faz uma dança naquela festa de aniversário a Herodes e pede um presente. E o Herodes fala: tudo que você pediu eu vou lhe conceder. E o presente que ela pediu era: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E Herodes, mesmo constrangido, mas diante da sua promessa ali, como presente de aniversário
naquele momento, diante dos convidados, ele não consegue recuar. E o texto fala então, lá entre os versos 6 e 12, que João Batista foi morto, foi decapitado, sua cabeça foi entregue numa bandeja de prata a Herodias, e os discípulos de João então enterraram o seu corpo e foram falar isso a Jesus. O texto nos mostra que, mesmo não estando explicitamente escrito, mas aquela notícia mexeu com o coração de Jesus, porque depois que Jesus recebe a notícia de que João Batista foi morto, foi decapitado, ele se retira para um lugar. Ele procura se retirar, ele procura ficar recluso no lugar. O texto fala que ele pega um barco e vai para um lugar deserto. O problema todo é que quando ele faz esse movimento, muitas pessoas que estavam ali observando o movimento de Jesus o seguem, né? E lá do verso 13 em diante, o texto fala então que uma multidão de pessoas foi atrás de Jesus. E aí Jesus, diante daquela situação, mesmo diante da sua dor por ter, né, João Batista morto, porque João Batista era muito importante para Jesus. Primeiro pelo seu ministério profético. João Batista é aquele que é o precursor do Messias, aquele que vem antes de Jesus, abrindo caminho para que quando Jesus chegasse, né, os corações estivessem preparados. Sua mensagem central é chegar do reino de Deus, arrependa-se. E ele conhecia Jesus como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E além disso, João Batista era primo de Jesus, né? Ele era filho de Isabel, que era parente de Maria, e eles eram primos então. Então, a gente percebe que havia ali toda uma questão emocional envolvendo a morte de João Batista. E Jesus então se retira, mas quando ele se retira, uma multidão vai atrás dele. Um grande número de pessoas vai atrás dele. E Jesus então olhar para aquela pessoa, lá no verso 13, o texto diz que Jesus sentiu o quê? Compaixão deles. Jesus sentiu compaixão deles. E aí Jesus curou eles. Curou doentes, o texto diz que Jesus curou doentes, Jesus tratou daquelas pessoas, mesmo diante da sua dor, Jesus cuidou daquela multidão. Nesse episódio também nós vemos um milagre da multiplicação dos pães e peixes. Diante daquela multidão, o dia foi se encerrando e os discípulos disseram a Jesus, vamos despedir essas pessoas. Mas Jesus, olhando para eles, vendo que havia fome não só de Deus, mas fome também física, providencia ali o milagre. De 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica aquilo ali e faz com que aquela comida que nasce do milagre tenha condições de alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então foi um dia extremamente difícil, um dia realmente de muito trabalho. E quando Jesus então está se despedindo das multidões, ele orienta os seus discípulos, olha, vá atravessando o lago enquanto eu fico aqui despedindo da multidão, que depois eu encontro com vocês. E assim foi. E quando eles estavam atravessando o mar, o que acontece, né? Alguns textos, algumas versões dizem que na alta madrugada ou na 4ª vigília da noite, porque a noite no calendário, no entendimento grego, depois judeu, também era dividido por fases, por momentos, ou seja, na alta madrugada, Jesus então, eles estavam naquele barco no meio do mar, havia ali um movimento agitado das águas, havia vento, e de repente eles veem alguém andando sobre as águas e vindo na direção deles, né? Imagina o susto, o medo que eles sentiram naquele momento. O texto diz que eles começaram a gritar de medo, né? A gritar de medo. Está literalmente escrito lá na palavra. Eles vindo aquela figura vindo na direção deles, naquele mar agitado, naquele mar, né? Com ventania. E eles então ficam ali aterrorizados diante daquela imagem que se aproxima e começam então a gritar. E aí Jesus responde a ele, olha, não tenham medo porque sou eu. E a partir daqui, irmãos, então eu vejo que nasce uma experiência fantástica. Diante da fala de Jesus, Pedro então assume um papel de protagonismo, não é isso? Pedro então fala, se é tu mesmo, deixa que eu vá até você. E é interessante que, como eu já disse, eu já preguei algumas vezes nesse texto e nós sempre nos apegamos aos aspectos negativos dessa passagem em relação a Pedro. Porque Pedro então toma o protagonismo, mas quando ele vai indo em direção a Jesus, ele dá alguns passos
E tomado pela insegurança, pelo medo, pelos ventos contrários, pela dúvida, pelo milagre que ele estava vivenciando, ele acaba, perdendo ali um pouco da sua fé e começa então a afundar. Mas eu quero olhar agora o aspecto positivo dessa passagem, Quero olhar o aspecto positivo desse momento, porque estudando um pouco a vida de Pedro, percebo que a partir desse episódio, Pedro sai de um lugar comum e alcança um novo nível. Pedro, então, sai do meio, do mesmo nível em que estavam ali os outros discípulos e passa para um outro nível. Se você começar a estudar o livro de Mateus, você vai perceber que a liderança de Pedro, os seus questionamentos, as suas declarações especiais de fé a respeito de Jesus, tudo isso começa a acontecer exatamente depois desse episódio. Antes desse episódio, Pedro é mais um entre os 12. Mas depois desse episódio, Pedro se transforma. Pedro é modificado. Pedro sai de um nível e passa para um outro nível ali de relacionamento com Jesus. Naquela noite haviam 12 homens naquele barco. E o lado positivo dessa história é que apenas Pedro, apenas um, resolve viver uma experiência diferente com Jesus. Apenas um resolve experimentar um outro nível de relacionamento com Jesus. Apenas um, e apenas ele, de fato, teve a experiência de, depois de Jesus, ser o único homem que andou sobre as águas. Pedro é o único homem na Bíblia onde há essa experiência, não é isso? E aí, nós percebemos então que Pedro deixa para os 11 homens que estão dentro daquele barco e deixa para cada um de nós, homens, depois de 2000 anos dessa passagem, algumas lições muito importantes de como nós podemos avançar num outro nível de relacionamento com Jesus. E no centro dessa questão, para a gente poder compreender isso, extrair lições, como avançar para viver um novo nível de relacionamento com Jesus, está o nosso verso 29 que nós repetimos. Deixa a sua Bíblia aberta aí, Mateus 14, observe o verso 29, É o verso central desse momento, é o verso central dessa passagem, é o verso central que nos mostra como avançar para viver um novo nível de relacionamento com Jesus. O texto fala assim: venham, respondeu Jesus. Venha, respondeu Jesus. E continua: então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Então, para viver um novo nível de relacionamento com Jesus, para passar para um outro nível de relacionamento, esse texto deixa para nós algumas lições importantes. A primeira lição que o texto deixa para nós é que para nós avançarmos para um novo nível de relacionamento com Jesus, é necessário estar sensível à voz daquele que te chama. Para avançar para um novo nível de relacionamento com Jesus, é necessário estar sensível à voz daquele que te chama. Parte A desse texto fala o quê? Venha, respondeu Jesus. Primeiro ensinamento, então, que nós observamos aqui é exatamente isso. Pedro, para viver aquele novo nível de relacionamento com Jesus, para viver aquela experiência, mesmo com ventos contrários, mesmo com mar agitado, mesmo com 11 homens naquele barco cheios de medo, ele estava sensível à voz de Jesus. Jesus diz: vem. E ele, então, de uma forma sensível, atende prontamente ao chamado daquele que o enviou. Essa é uma questão muito importante, porque às vezes na nossa caminhada nós temos ouvido vozes de várias direções, vozes de várias maneiras, e temos deixado então de ouvir a voz daquele que nos chamou, para viver uma experiência real, contínua e especial com ele. Jesus chamou Pedro e Pedro prontamente atendeu, não é isso? Às vezes o nosso relacionamento com Deus, ele passa por dificuldades porque estamos insensíveis à voz daquele que nos chama. Mas Pedro estava sensível. Pedro estava com o seu ouvido e o seu coração aberto, ao chamado do mestre que estava convidando ele para viver um relacionamento, uma experiência diferente com ele
aquela noite. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Precisamos estar atentos àquilo que Ele tem falado a nós, não é isso? Lá em Tiago 1,19, o que a palavra de Deus nos fala? Que nós precisamos ouvir mais e falar menos. Às vezes, na nossa caminhada, nós estamos insensíveis ao ouvir de Deus. Estamos muito prontos para falar coisas de nós mesmos, mas estamos insensíveis para ouvir a voz de Deus. Para alcançarmos um novo nível, um dos passos mais importantes, imprescindíveis para o nosso sucesso hoje, é estar com o nosso coração e nosso ouvido aberto, exercitar a nossa audição espiritual, não é isso? Porque é assim que Deus vai fazendo ao longo da história. Quando Deus chama Moisés, uma das coisas que Deus fala a Moisés é que ele tem observado o povo, estava observando o povo de Israel e considerava aquele povo como um povo de dura cerviz. Ou seja, era um povo com coração duro, era um povo que não queria ouvir, era um povo onde havia uma série de questões que atrapalhavam ouvir ou entender a voz de Deus. Nos dias de Jesus também não era diferente. Lá em Mateus 13, de 13 a 15, Jesus mesmo fala, diz assim, né? Mateus 13, de 13 a 16, quando ele fala assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouvem com seus ouvidos e fecham seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com seus olhos e poderiam ouvir, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Felizes são vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Jesus estava chamando então aqui Pedro pela sua voz e mostrando exatamente isso, que o coração endurecido às vezes nos torna insensíveis de ouvir a voz de Deus. Mas se nós quisermos alcançar um novo nível de relacionamento com Deus, um novo nível de relacionamento com Jesus, precisamos estar sensíveis à voz daquele que nos chama. Temos que ter o nosso coração diferente do povo no deserto, não é isso? É isso que o autor aos Hebreus, capítulo 3, verso de 7 a 8 fala, quando ele diz assim: como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Para avançar para um novo nível, então, de relacionamento, irmãos, homem de Deus, é necessário que você esteja sensível à voz daquele que te chamou. Esteja sensível à voz daquele que está te chamando. Não é isso? Independente da sua idade. Talvez você esteja achando: eu sou muito novo para assumir certos compromissos com Deus. Não existe idade para isso. Deus chamou Jeremias muito jovem. Deus chamou Davi muito jovem. Deus chamou tantos outros exemplos na Bíblia ainda jovem. Deus quer nos chamar a viver um compromisso com Ele. Nós precisamos estar o quê? Sensíveis à sua voz. Estarmos sensíveis ao seu chamado. Porque quando nós estamos sensíveis a esse chamado que Deus nos faz e nós acatamos esse chamado, nós passamos então de um nível para outro nível de relacionamento com Deus. Para avançar num novo nível de relacionamento com Deus, então, é necessário estar sensível à voz daquele que te chama. Esse foi o primeiro passo que Pedro deu. Ele estava sensível à voz de Jesus. Ele estava sensível ao chamado de Jesus. Os gritos de medo, né? Os ventos uivantes da noite, a agitação do mar. Nada disso proibiu Pedro de estar sensível à voz de Deus, de obedecer o chamado daquele que estava o convidando, né? Naquele momento, para viver uma experiência especial, verdadeira com o Senhor. Eu não sei se Deus está falando ao teu coração essa noite, não é isso? Porque nós já cantamos aqui canções, nós já ouvimos momentos de intercessão, nós já lemos a palavra de Deus, já vimos a homenagem aos homens, tantas coisas que estão acontecendo. Eu não sei se Deus está falando ao teu coração. Se Ele está falando ao teu coração, quero dizer o seguinte: não resista.
esteja sensível à voz daquele que te chama essa noite, para que você se reconheça primeiro como um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Para que você se reconheça como um homem de Deus, chamado para ser um exemplo do Senhor, onde quer que você colocar a planta dos seus pés. Então, o Senhor, nessa noite, quer nos convidar a avançar para um novo nível. E é necessário, então, estarmos sensíveis à sua voz. Eu creio que Ele está falando através dessa mensagem. Ele está falando ao teu coração nesse momento. Você precisa estar sensível à voz do Senhor que está falando contigo nessa hora. Amém, querido? Mas nesse verso 29 ainda, há uma segunda lição que nós podemos destacar, que Pedro deixa para nós daquilo que é necessário fazer para avançar para um novo nível. A parte B do verso 29, sua Bíblia está aberta aí, diz então que venha, disse ele, ou seja, venha, disse Jesus. E na parte B, o texto fala o quê? Pedro saiu do barco. Isso nos mostra então que para avançar para um novo nível, é necessário sair da zona de conforto. O segundo ensino então que nós destacamos aqui é exatamente esse. Para alcançar um novo nível, precisamos sair da zona de conforto. Porque Pedro estava ali, junto com os outros 11 apóstolos, dentro daquele barco. Eles estavam num lugar seguro. Eles estavam ali, numa posição até certo ponto tranquila. Não é isso? Eles estavam dentro daquele barco e não havia nenhum tipo de perigo, não havia nenhum tipo de risco, mesmo que houvesse os ventos contrários, a agitação do mar, eles estavam ali no lugar inicialmente seguro. Mas o convite que Jesus faz, que além de Pedro ouvir a sua voz, ele precisa sair da sua zona de conforto. Ele precisa sair de dentro daquele barco e ir, então, para fora daquele barco para viver aquela experiência com Jesus e vir alcançar, então, um novo nível de relacionamento com Ele. Isso é muito importante, né? Porque às vezes nós perdemos a oportunidade de viver algo especial em nossa caminhada de vida mesmo, ou na nossa caminhada com Deus, porque nós não queremos sair da zona de conforto. A zona de conforto, ela pode ser uma inimiga perigosa do nosso futuro. A zona de conforto, ela pode ser um obstáculo para o nosso sucesso. Ela pode ser uma pedra de tropeço para aquilo que Deus sonhou para mim e para você. Não é isso? Às vezes nós nos acomodamos, achamos que já chegamos no topo de algumas decisões e ficamos ali então parados. Mas a realidade é que Deus quer também que haja em nós o desejo, às vezes, de querer mais, de sair de uma zona de conforto, de sair de um ponto de acomodação e avançar em alguns propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Pedro precisou dar um salto e sair daquele barco para alcançar um novo nível de relacionamento. Assim como Abraão precisou sair de Harã, né? Da sua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, para experimentar algo novo de Deus. Assim como Moisés precisou sair de Midian, onde pastoreava as ovelhas de seu sogro Jetro, para ir cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Assim como Paulo, que precisou sair de uma casa curado pela cegueira de Ananias, para ser o apóstolo dos gentios, né? E quebrar uma série de questões que o prendia ali dentro de uma religiosidade, assim como Jesus. Jesus precisou deixar a sua glória, sair da sua zona de conforto, para cumprir a sua missão, né? De morrer por cada um de nós, morrer uma morte, né? Horrenda, morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. É necessário sair da zona de conforto, não é isso? Esses exemplos e muitos outros que poderíamos citar na Bíblia nos mostram exatamente isso. Para alcançar um outro nível de relacionamento com Deus, é necessário sair da zona de conforto. E você só sai da zona de conforto se você tomar pelo menos 4 atitudes. Primeiro, você precisa saber onde você está. Será que onde você está, não é isso? Você está numa situação confortável? Será que onde você está numa situação onde Deus gostaria que você estivesse? Será que onde você está, você não poderia ter a coragem de dar um passo além para viver novas experiências da sua vida e do seu relacionamento com Deus? Você precisa parar e pensar aonde você está. Você também precisa enfrentar aquilo que está te prendendo. Talvez, naquele momento, o medo, os ventos,
os gritos dos demais apóstolos, muitas coisas poderiam prender Pedro dentro daquele barco. Mas ele entendeu que ele precisava dar um passo para fora daquele barco. Ele precisava sair da zona de conforto para viver um outro nível de relacionamento com Cristo. É necessário que também, para você sair da zona de conforto, que você esqueça aquilo que ficou para trás. É interessante que nesse processo de saída do barco que Pedro faz para ir em direção a Jesus, ele em momento nenhum olha para trás. O texto não fala, né? Ele sai convicto de que tinha que caminhar numa direção. Ele sai daquela zona de conforto, então, e não olha para o retrovisor da sua vida. Às vezes também para nós acontece isso. Às vezes o que nos impede de sair da zona de conforto é que nós ficamos muito mais olhando para trás, olhando para o passado, do que olhando para o futuro, olhando para as novas perspectivas, olhando para os novos sonhos, olhando para os novos planos que nós podemos ter na nossa vida pessoal e que Deus também tem para nós. Ficamos o tempo todo olhando para o retrovisor da nossa vida, coisas do passado, né? E, na verdade, o que devemos fazer, então, é olhar para o futuro, esquecer aquilo que ficou para trás e pensar nas novas experiências que teremos condições de viver com o Senhor, né, dali por diante. E, por fim, precisamos manter a nossa motivação para sair da zona de conforto. O que nos dá motivação? O que motivou Pedro a sair daquele barco? Certamente foi viver uma experiência diferente com Jesus. O que vai te motivar a sair da zona de conforto? Eu não sei, mas é necessário que haja, então, esses 4 passos importantes para sair da zona de conforto. Para avançar para um novo nível, então, é necessário sair da zona de conforto. Pedro saiu do barco. Pedro saiu do lugar seguro. Pedro saiu daquele ambiente protegido para alcançar um novo nível de relacionamento e de vivência com Cristo naquela noite. O que está te prendendo essa noite, né? O que está te possibilitando de viver uma nova experiência com Cristo essa noite? Será que você está acomodado na sua zona de conforto? Se você está, para alcançar um novo nível, é necessário, né, sair da sua zona de conforto. É necessário que tenha no seu coração o desejo de buscar mais a presença de Deus, de ler mais a sua palavra, de orar, de ler bons livros, de crescer espiritualmente. Ou será que você já está satisfeito, né, com a vida espiritual que você tem e com o nível de conhecimento que você tem de Deus e o relacionamento que você tem de Deus? Eu tenho certeza que Deus, essa noite, está te mostrando que você tem potencial, né, para poder avançar para um outro nível, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Evidentemente que sempre terá um preço, mas é um preço que vale a pena, né, pagar, é um preço que vale a pena viver, é um preço que vale a pena cumprir para experimentar um novo nível de relacionamento com Deus na nossa trajetória. Segunda lição, então, que o texto nos mostra é que para avançar para um novo nível é necessário, então, sair da zona de conforto. Mas nesse verso 29, temos ainda uma terceira lição. Na parte C, diz que Jesus disse, venha, e ele foi. Pedro saiu do barco. Na parte C diz que Pedro, então, andou sobre a água. Eu entendo, então, que para avançar para um novo nível de relacionamento com Deus, é necessário crer no poder sobrenatural. Para avançar num novo nível, é necessário crer no poder sobrenatural. Pedro, como eu disse lá atrás, é o único homem, além de Jesus, que nós temos em toda a Bíblia, que pôde andar sobre as águas. Não importa se foi apenas um passo, 2 passos, 3 passos antes de afundar. O fato é que é o único homem que sai daquele barco, acredita no poder do sobrenatural e, pela fé, consegue dar alguns passos ali sobre as águas. Pedro ousou ser alguém diferente, né? Qualquer um é capaz de ficar sentado dentro de um barco e observar, né? Até quem não sabe nadar, como eu. Mas para sair de um barco, para sair daquela situação de conforto, era necessário que ele tivesse fé. Era necessário que ele cresce no poder sobrenatural de Jesus para que ele pudesse, então, andar sobre as águas. Para avançar para um novo nível de relacionamento com Deus,
nós precisamos, irmãos, crer no sobrenatural. Os nossos sentidos espirituais precisam estar aguçados. Porque é isso, não é isso? Precisamos crer no sobrenatural e os nossos sentidos espirituais precisam estar aguçados. É aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10, quando ele diz assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O homem que quer crescer, passar para um outro nível, que quer crescer no seu relacionamento com Deus, ele precisa crer no sobrenatural de Deus. Porque às vezes, muitas das coisas da nossa vida, elas se dão através do poder sobrenatural. A mente racional, o nosso conhecimento intelectual, o nosso saber limitado não dará cabo, né, de explicar muitas coisas da nossa trajetória. Mas quando nós queremos avançar para um outro nível, precisamos então acreditar no poder sobrenatural de Deus. Jesus chamou Pedro e Pedro então acreditou no poder sobrenatural. E em função dessa crença, dessa fé no poder sobrenatural, ele pôde então ali andar sobre as águas. 1 passo, 2, 3, não sei quantos, mas ele pôde ali andar sobre as águas. Precisamos então acreditar no poder sobrenatural de Deus, porque quando nós acreditamos nesse poder sobrenatural de Deus, Deus abre para nós um caminho. Foi assim que Israel atravessou o Mar Vermelho. Acreditando no poder sobrenatural, Moisés toca aquela vara, né? O mar se abre e o povo atravessa o Mar Vermelho. Foi assim que o povo atravessou o Rio Jordão. Quando Josué ali e os sacerdotes abriram o Rio Jordão e o povo de Israel passou. Quando nós cremos no sobrenatural de Deus, Deus vai abrir um caminho. Como abriu o caminho para que Pedro pudesse andar ali. 1, 2, 3 passos que fossem naquela noite. Eu me lembro da história de um homem anônimo até então, né? Nós não sabemos o nome real dele, mas ele é conhecido como o irmão André. O irmão André, ele também tem um livro muito famoso que é chamado Contrabandista de Deus. Esse irmão André é um ícone da igreja sofredora, né? Por quê? Porque ele foi um missionário que, na década de 50, propôs no seu coração levar a mensagem de Deus, entregar Bíblias, né, na Europa Central, até então fechada, comunista, né, para a chegada ali do Evangelho. E na sua biografia ele diz que quando ele era garoto, ele sempre gostava de brincar e se imaginava como espião na terra do inimigo. Até que, de fato, quando ele cresceu, ele ficou conhecido como esse agente secreto de Deus, que tinha essa missão de pegar Bíblias e levar nas igrejas perseguidas pelo regime comunista na Rússia, nos países da Europa na década de 50. E o irmão André, esse contrabandista de Deus, disse certa vez que ele sabia que, embora houvesse suas impossibilidades, para Deus não havia impossível. Ele diz que colocava na mala do seu Fusca antigo, né, as Bíblias e sempre os folhetos, materiais impressos, e fazia sempre uma oração. E a oração dele era assim: Senhor, na minha bagagem há a escritura que desejo levar para os teus filhos que estão do outro lado dessa fronteira. Quando estiveste na terra, fizeste os olhos dos cegos ver. Agora eu peço, faça com que os olhos desses que veem fiquem cegos. Não deixe os guardas verem as coisas que tu não queres que ele veja. E ele diz que Deus sempre atendeu a sua oração e durante muitos anos, muitas décadas, né, através de um testemunho emocionante, mostra essa história de coragem, né, repleta de fé, coragem, ousadia, de alguém que cumpriu a missão de levar Bíblias num ambiente tão hostil, um ambiente tão adverso, mas tudo isso só foi possível porque ele acreditou no poder sobrenatural de Deus. Quando nós acreditamos no poder sobrenatural de Deus, nós avançamos para um novo nível. Quando nós cremos no poder sobrenatural de Deus, Deus vai abrir um caminho diante de nós. Abriu-se um caminho para Pedro andar sobre as águas, e ele então andou ali
sobre as águas naquele momento, porque ele acreditou no poder sobrenatural de Deus. Para avançar para um novo nível, então, homem de Deus, o terceiro desafio que eu faço para você é exatamente esse. Continue crendo no poder sobrenatural de Deus. Continue acreditando pela fé naquilo que Deus pode fazer na sua vida e com a sua vida. Continue acreditando no poder extraordinário que há no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, no Espírito Santo de Deus, na tua vida e em todos os relacionamentos que você tem na sua trajetória. Para avançar para um novo nível, então, é necessário crer no sobrenatural de Deus. E por fim, ainda no verso 29, parte final, diz que Jesus chama, venha. Pedro sai do barco. Pedro anda sobre as águas. E Pedro vai na direção de Jesus, diz na parte final desse verso 29. Eu entendo então que para nós avançarmos para um novo nível, é necessário andar na direção certa. Para avançar para um novo nível, é necessário andar na direção certa. Pedro saiu do barco e é interessante que ele poderia ir para qualquer lugar, né? Depois que ele saísse daquele barco. Mas ele sai daquele barco e entende que a única forma dele sentir segurança é andando na direção de Jesus. E é interessante, enquanto ele ficou focado em Jesus, ele conseguiu dar ali alguns passos sobre as águas. Mas quando ele começou a perceber o que estava acontecendo e perdeu seu foco em Jesus, foi exatamente aí que ele começou a estudar, né? A afundar. Né? Quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele começou a perceber que no seu caminhar em direção a Jesus começaram a surgir ali obstáculos, a sua fé então esmoreceu. É uma outra mensagem que nós podemos fazer, mas o fato é que quando ele começa a andar, ele vai andando na direção de Jesus. Enquanto ele mantém os olhos fitos em Jesus, enquanto ele está andando firmemente na direção de Jesus, ele então vai experimentando ali um novo nível de relacionamento com o Senhor. Isso nos mostra que para nós avançarmos para um novo nível, precisamos também avançar na direção de Jesus. Não podemos parar. Precisamos continuar andando. Precisamos entender que Jesus é esse caminho. Precisamos tirar dos nossos corações a síndrome de Tomé. O que é a síndrome de Tomé? Está lá em João 14, de 4 a 7. Quando fala assim, Jesus fala assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé responde, Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Muitos têm se perdido ao longo do caminho. Muitos têm andado na direção errada. Muitos têm deixado de aproveitar a oportunidade de experimentar um novo nível de relacionamento com Deus. Talvez você esteja essa noite dessa forma, um pouco perdido em relação à direção que você está andando ou em relação à direção que você deseja andar. E às vezes é perigoso caminhos que nós escolhemos que sejam diferentes dos caminhos traçados por Deus e de andarmos na direção de Jesus. Mas o convite que Jesus nos faz é aquele que está lá em Mateus 7,14 também, quando ele diz assim, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que o encontram. Ou seja, se nós queremos experimentar um novo nível de relacionamento com Deus, sabemos que precisamos então andar nesse caminho, andar na direção certa, andar na direção de Jesus. Mas esse caminho é uma porta apertada. Esse caminho é um caminho muitas vezes difíceis. O texto chega a dizer que são poucos que encontram. Mas é esse caminho, sim, que vai te levar a experimentar um novo nível de relacionamento com Jesus. É esse caminho que vai te levar à vida. Se você quer avançar, então, para um outro nível de relacionamento com Deus, você precisa andar na direção certa. Você precisa andar na direção de Jesus. É necessário, para viver um novo nível de relacionamento com Deus, então, por fim, andar na direção certa. Andar na direção de Jesus. Impressionante como um versículo apenas dessa passagem nos mostram tantas lições
vigorosas vividas ali por Pedro, por Jesus, pelos apóstolos, naquela noite, né, tão diferente, naquele dia tão diferente da história de Jesus e dos seus discípulos. Pedro realmente cresceu muito naquela noite. Pedro, depois daquele encontro, daquele relacionamento com Jesus, daquele passo de fé, teve a sua vida realmente transformada. A partir dali, ele alcançou um outro nível de relacionamento. Algo espetacular, algo extraordinário. Não que ele nunca mais tivesse errado, pecado, falhado. Não é isso. Mas nós percebemos que, a partir dali, há um outro tipo de encorajamento que surge no coração de Pedro quando ele vai se relacionar com Jesus, quando ele vai lidar com as situações da sua vida. Eu não sei, homem de Deus, nesse dia do homem batista, o que está faltando para você avançar para um novo nível de intimidade com Deus. O que está faltando para você avançar para um novo nível de relacionamento com o Senhor? Será que está faltando sensibilidade à voz daquele que está te chamando? Será que está faltando coragem para sair da zona de conforto? Será que está faltando crer no poder sobrenatural de Deus? Será que está faltando andar na direção certa, embora você saiba o caminho? Pedro foi arrojado ao imitar Jesus. Ele esqueceu o embraveado mar, ele esqueceu o vento forte, ele esqueceu a escuridão, pelo menos por alguns momentos, e a presença clara de Deus na vida de um cristão o faz esquecer de todos os obstáculos e de todas as coisas que o cercam e de todas as dificuldades que o impedem, às vezes, de nos colocar num outro nível diante de Deus. Eu quero, nessa noite, nesse momento, orar, encerrando essa mensagem. E o meu desejo, irmão, é que você, homem de Deus, essa noite, você, homem de Deus, nesse momento, se sinta impactado por essa palavra de Deus. Se sinta convidado a olhar para a sua própria vida e pensar: como eu posso ter um nível, aumentar o meu nível de relacionamento com Deus? Como eu posso avançar para um outro nível de relacionamento? Pedro não era perfeito. Não era. Não foi naquele momento, naquela noite, não foi na sua vida como um todo, mas percebemos que Deus não quer de nós perfeição. Deus quer de nós elementos que estão aqui na vida de Pedro nesse momento. Atenção à sua voz, coragem para sair da zona de conforto, crer no poder sobrenatural e andar sempre na direção certa, na direção de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero orar por você, homem de Deus. Quero orar por cada um de nós nessa noite. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Quero te convidar aí na sua casa, coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar pela sua vida, vamos orar pedindo ao Senhor que esteja te fortalecendo. Pedir ao Senhor que esteja cuidando de você e qual seja a área, que você precisa nessa noite de melhorar um nível para se relacionar de uma forma mais plena com o Senhor. Que de fato seja uma noite onde o Senhor, através do teu Santo Espírito, transforme, modifique, te mostre o que fazer para alcançar então um nível maior de relacionamento com o Pai. Vamos orar nessa hora? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos, nesse momento, Senhor, orar a Ti, colocando diante do Teu altar as nossas vidas. Em especial, eu quero orar por cada homem batista nesse dia, por cada homem que está acessível a esse vídeo, por cada pessoa que está conosco essa noite, Pai querido. Pai querido, quero te pedir que o Senhor esteja conosco, nos mostrando aquilo que nós precisamos fazer para alcançar um outro nível de relacionamento contigo. Como é bom olhar para a experiência de Pedro e mesmo sabendo que ao término da experiência algumas dificuldades surgiram. Mas esse versículo 29, como ele é precioso, porque ele é o protótipo daquilo que o Senhor sonhou para Pedro, aquilo que o Senhor sonhou para todos os apóstolos, aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Porque o Senhor está nos chamando, venha. O Senhor está nos incomodando a sair da nossa zona de conforto. O Senhor está nos chamando para
entender as realidades e verdades que o Senhor quer modificar em nossas vidas para que haja em nós um nível de relacionamento maior contigo mesmo. Ajuda-nos então, ó Deus, a sair dos nossos barcos, do barco do comodismo, do barco da falta de fé, do barco da desesperança, do barco do desânimo, do barco da frustração, do medo. Ajuda-nos, ó Deus, a sair desses barcos e, pela fé, andarmos na Tua direção. Pela fé, entendermos que precisamos viver um novo nível de relacionamento com o Senhor. Fala ao coração de cada homem essa noite. Fala ao coração dos Teus filhos nesse momento. Toca na vida, na mente, no coração dos meus irmãos. A começar também de mim, Deus. Que nós possamos essa noite ser gratos ao Senhor, porque o Senhor deixa para nós um canal aberto. E que haja também em nós o desejo de querer ter em nossas vidas exatamente esses elementos que Pedro pôde vivenciar naquela noite. E que possamos então alcançar um outro nível, um nível de relacionamento especial com o Senhor. Nos abençoe, fale aos nossos corações. Essa é a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana de bênçãos e de paz na presença do Senhor. E não durma essa noite sem pensar em como está o seu nível de relacionamento com o Senhor e como você acha que Deus gostaria que tivesse diante daquilo que nós ouvimos essa noite. Esteja atento, sensível à voz de Deus. Esteja preparado, corajosamente, para sair da zona de conforto. Tenha fé para crer no sobrenatural e continue andando na direção certa, na direção de Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero te convidar para estar junto conosco na próxima quarta-feira em mais um culto online, culto de adoração ao Senhor, não é isso? Nós estamos falando sobre o sofrimento e na quarta-feira mais uma pergunta, então, importante para nós pensarmos em nossos estudos. Quero te convidar a ficar até o final desse culto. Nós vamos terminar adorando ao Senhor com uma canção que nos convoca, que nos convida, né, a avançar para lugares altos. Que nós possamos, então, com os nossos lábios, à luz daquilo que nós aprendemos, declarar e dizer que o Senhor nos faz andar em lugares altos. Que nós possamos, então, buscar essa noite, viver um nível de relacionamento com o Senhor. E se Deus falou no teu coração, te abençoou, te impactou, aquele like, aquele coraçãozinho, é isso? Não para o pastor, mas para aquilo que a palavra de Deus fez e falou ao teu coração essa noite. Vamos então encerrar o culto com essa canção. Quero te convidar novamente a fazer da sua casa, a sua sala, o seu quarto, a sua varanda, aonde você estiver, um local de adoração, um altar de adoração ao nosso Deus. E não sai, irmão, até a última estrofe, a última palavra dessa canção. Adore, cante, exalte, glorifique ao Senhor onde você estiver nesse momento. Deus abençoe a você, uma semana de bênçãos e de paz, e até quarta-feira, se assim o Senhor permitir. Uma boa noite. Lugares altos diante do trono. Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força. Ele me faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos.
lugares altos, Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões, mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais perto de ti, 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 mais perto de ti.